Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Para quem não conhece, o meu nome é Patrick Sardinha, eu sou diretor e fundador da EasyGo. Nós somos uma empresa focada em soluções tecnológicas para eventos, nomeadamente com a nossa aplicação móvel para o dia do evento chamada EasyGo Conference. Nós lançamos recentemente um e-book gratuito para ajudar todos os organizadores a inovarem os seus eventos, tanto presenciais como online. Está disponível para download em easygo.pt. Como sempre, deixo o convite para colocarem as vossas questões nos comentários e pedir ao meu convidado de hoje para me ajudar a responder. Hoje o tema da nossa conversa é a descoberta de um país dentro do país. E o meu convidado de hoje é o Pedro Machado, ele é presidente na entidade regional do Turismo Centro. Muito bom dia, Pedro. Olá, Patrick, bom dia também para quem nos está a seguir e muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço por ter aceitado o meu convite, é um privilégio tê-lo aqui à conversa connosco. Eu começava por convidá-lo a partilhar um bocadinho o seu percurso até à entidade regional do Turismo Centro de Portugal, onde já exerce as funções há mais de 13 anos, vai fazer agora 14 em setembro, e falar-nos um bocadinho, um pouco dessa experiência que já tem alguns anos, não é? É verdade, Patrick, são praticamente 14 anos de uma experiência associada a esta atividade que é o turismo, mais na ótica do planeamento, mais na ótica da gestão de um destino turístico, que tem naturalmente a sua complexidade, e para quem nos está a acompanhar ficar com uma ideia mais clara, um dos nossos, autores, alguém que estudou, trabalhou o turismo e que teve responsabilidades nacionais, que foi o professor Hernani Lopes, dizia-nos que o turismo é uma constelação. E é muito interessante percebermos no terreno que constelação é esta. É uma constelação porque é muito transversal a muitos setores de atividade. Normalmente associamos o turismo à componente do alojamento, da restauração, estamos em pleno verão e, portanto, às férias, àquilo que, no fundo, é a ótica do lazer. Mas o turismo é muito mais do que isso. E a experiência que temos em 2020 transporta-nos, de facto, para outras dimensões. Desde logo a saúde, e perceber que hoje há fortíssimas preocupações na gestão de um destino que têm a ver com a dimensão da percepção da saúde e da segurança. E por isso, quando o professor Hernani Lopes nos falava sobre a constelação, também há outros autores que defendem que o G7 do turismo. O G7 do turismo é o alojamento, a restauração, os serviços, a segurança, a saúde, a mobilidade. E, portanto, há aqui um conjunto de vetores que temos que ter em conta quando fazemos a gestão de um destino, que eu aprendi há 14 anos esta parte, ou melhor dizendo, há quase 14 anos esta parte, e que hoje são responsáveis por exemplo, na região centro, termos, em termos absolutos de receitas diretas, mais de 380 milhões de euros. Ou seja, não hoje, porque estamos com esta situação anómala que estamos todos a viver no nosso país, mas é muito interessante perceber que esta unidade territorial, que é o centro de Portugal, e que depois é tão assimétrico entre si, é tão diverso. Quando falamos com o Patrick, que está aí na nossa beira interior, ou quando falamos com um concidadão da Ria de Aveiro, ou da região de Leiria Fátima, estamos a falar em territórios com características turísticas muito diferentes. Portanto, a primeira nota é esta, ou seja, o turismo é de facto uma constelação muito transversal, que bebe do setor primário, do setor secundário, do setor terciário, uma vez que é serviços, mas também tem transformação. Quando olhamos para produtos endógenos que hoje sofreram a inovação e a tecnologia a partir de coisas tão simples como produtos endógenos com novas embalagens, com design incorporado, com marketing, com branding comercial incorporado, nós percebemos a importância que tem alguns setores para esta atividade do turismo. Segundo, Patrick, trabalhamos com uma matéria-prima muito especial, porque a fileira do calçado trabalha com o couro, com a madeira, com o tecido, a fileira da indústria trabalha com outras matérias-primas, nós trabalhamos com pessoas. E por isso, trabalhar um ecossistema, se é que se pode chamar assim, cujo cliente principal é uma pessoa, ou muitas pessoas, então torna-se a tarefa ainda mais delicada, porque aqui estamos a gerir expectativas, estamos a gerir sentimentos, estamos a querer provocar boas emoções que depois se traduzam num conjunto significativo de boas memórias para que eles voltem e para que possam recomendar
novamente os nossos destinos. Terceiro, estamos a falar de uma componente que também é muito económica e muito social. E por isso, quando hoje perseguimos a sustentabilidade não é apenas a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade hoje é económica, é social, e há uma fortíssima preocupação, pelo menos na minha função é assim que interpreto, para que as comunidades locais interpretem o turismo como um valor acrescentado. A ideia de receber turistas, a ideia de poder partilhar o nosso chão, os nossos monumentos, a nossa gastronomia, a nossa cultura, tem que ter um valor acrescentado para as comunidades locais. Tem que contribuir para a felicidade das comunidades locais. E, portanto, o turismo também tem que ter aqui, da nossa parte, um esforço acrescido para conjugar estas variáveis. Portanto, agora imagina as variáveis que é possível nós estabelecermos a partir daqui numa coisa que parece óbvia, é que toda a gente chama turismo. E são 14 anos, portanto, já conseguiu, de alguma forma, se calhar, viver muitas histórias, perceber a evolução do país, a evolução do interior e a nível, e principalmente a evolução do turista, não é? Do perfil do turista no interior. Isso, sente que há uma diferença muito grande desde há 14 anos para hoje, né? Há diferenças muito significativas e que se podem resumir, felizmente, numa boa história. Apesar de vicissitudes e, em alguns casos, momentos difíceis. Lembrar aqui 2017, os incêndios na região centro. Tivemos não só aquela catástrofe que nos atingiu a todos a partir de Pedrógão. Na altura, o incêndio de junho de 2017 foram em 5, 6 concelhos à volta do concelho de Pedrógão. Ficou conhecido como incêndio de Pedrógão, em que infelizmente faleceram tantos portugueses. Mas depois, em outubro, no mesmo ano de 2017, com os incêndios que se estenderam à Oliveira do Hospital, à Serra da Estrela, nós na região centro tivemos mais de 41 municípios atingidos pelos incêndios. Ora, é uma enormidade. Pois é. Para quem nos está a seguir perceber, a região centro tem 100 municípios, 41 foram atingidos pelos incêndios, 41 é mais do que Lisboa, que tem 18 municípios, ou o Algarve, que tem 16 somados. Ou seja, para termos uma ideia de escala, o número de municípios que sofreram com os incêndios em 2017 é maior do que se somarmos a região de Lisboa e o Algarve hoje, no ponto de vista apenas aritmético do número de municípios. Depois, em 2018, tivemos o Leslie. E o Leslie teve uma devastação enorme, sobretudo na área do litoral, na área costeira. Destruiu mesmo hotéis, destruiu restaurantes, destruiu muita coisa. E agora, em 2020, parece, Patrick, estamos com esta triste sina de termos apenas más notícias. Mas também temos muito boas notícias. E aí é a evolução. Eu lembro-me que em 2006, quando entrei a região centro, hoje, com a configuração que tem hoje, devia ter, na altura, 3 milhões e 200 mil dormidas. Ora, 2019, nós fechámos o ano com mais de 7 milhões de dormidas, o que é um número extraordinário. Pois é. Poderá pensar-se, está bem, o país cresceu todo, portanto a região centro também cresceu, sim. Mas o que o país cresceu a 12, a 11, a 10, a 9%, em alguns anos, e a região centro, por exemplo, 2017, ano dos incêndios, cresceu 19% em termos de atração de turistas e de dormidas. Segundo, que alterações foram estas? Também no perfil dos turistas. A região centro tinha durante muitos anos 3 mercados tradicionais, o caso Espanha, França e Itália. Foram sempre, durante muitos anos, os mercados tradicionais da região centro. Nós, em 2017, 2018, 2019, vimos, por exemplo, mercados como o Brasil desalojarem a Itália como um dos 3 mercados mais importantes. Hoje temos a Espanha, temos a França, temos o Brasil, temos os Estados Unidos, temos a Alemanha e, por exemplo, a Itália já está ali entre o 5º e o 6º lugar. Esta polémica que temos hoje com o Reino Unido, que é importante para o país, sobretudo para setores e destinos, como é o caso do Algarve, ou da Madeira, ou de Lisboa, para o centro de Portugal é menos relevante, porque é para aí o nosso 8º mercado mais importante. Portanto, não tem um impacto tão forte como teria se fosse com a Espanha ou se fosse com o Brasil. E por isso, do ponto de vista da evolução dos mercados, vemos aparecerem novas bandeiras de novas nacionalidades a consumirem hoje o centro de Portugal e, nomeadamente, o interior. Muito até por com brasileiros e não só. Depois temos mercados emergentes muito interessantes, que nos podiam parecer, de alguma forma, pouco expectáveis, que é o caso da Ásia. Se disser a quem nos está a seguir e ao Patrick, que entre outubro e novembro de cada ano económico e março, abril do ano seguinte,
Um dos principais mercados do turismo religioso da região centro, e aqui Fátima, naturalmente, como um dos destinos mais importantes de Portugal, e a nível internacional, é a Coreia do Sul. O que quer dizer que a Ásia já nos descobriu, e isto não existia há 20 anos atrás. Era perceptível que tivéssemos em Fátima portugueses, espanhóis, polacos, italianos, mas coreanos, filipinos, vietnamitas, chineses, etc. Há dados até muito curiosos. Por exemplo, nos barcos de cruzeiro que chegam a Lisboa, é uma curiosidade, muitas das excursões que chegam a Lisboa em barco de cruzeiro, os turistas saem dos barcos, entram nos autocarros, vêm para Fátima e regressam aos barcos, não viram Lisboa. Eles foram ver Fátima. Portanto, são aquelas curiosidades que às vezes nos parecem coisas óbvias, mas não são. E, portanto, estes 14 anos são de uma riqueza extraordinária. Daí eu dizer é uma história feliz, porque aumentámos em todos os indicadores, em alguns casos duplicámos os indicadores, percebemos que o território e os investimentos e os empresários requalificaram muito aquilo que é a nossa oferta turística. Por exemplo, aí na Beira Interior temos unidades, por exemplo, o glamping do Fundão está a 100% neste mês de julho e no mês de agosto. Quando percebemos que, por exemplo, cidades como Lisboa, o Algarve, estão a mitigar a entrada de turistas, nós temos bons exemplos na região centro, no nosso interior, que estão a 100% com taxas de reserva nesta altura. E, portanto, surgiram muitos projetos inovadores, muitos projetos de pequenas unidades, muito personalizadas, muito bem enraizadas no seu ecossistema natural, ou porque são nas aldeias do xisto, ou são as aldeias de montanha, são as aldeias históricas, são os glampings, são turismos em espaço rural, são turismos em espaço, mas de enorme qualidade. E essa é uma história feliz que temos todos para contar. E já referiu aqui a questão dos incêndios, mas o que eu iria perguntar a seguir é se alguma vez no seu percurso imaginou ter que lidar com uma situação destas, ou seja, até comparando se calhar com os incêndios, alguma vez imaginou ter que lidar com uma pandemia na sua carreira? Patrick, a resposta, obviamente, mais evidente é de que ninguém estava preparado. Ou seja, nunca ninguém nos avisou que um dia poderia acontecer uma situação semelhante a esta. Quer dizer, em todos os manuais de turismo, em todos os compêndios, em todos os relatórios. Eu vou-lhe dar um caso concreto, que é o da Turismo do Centro, que é o que eu conheço melhor. A Turismo do Centro lançou no dia 2 de dezembro de 2019 a sua perspectiva e planeamento a 10 anos daquilo que nós estimávamos que vinha a acontecer. Foi um trabalho profundo, feito durante 6 meses. Ouvimos todas as nossas comunidades intermunicipais, as nossas universidades, os nossos politécnicos, as nossas organizações públicas e privadas, empresários em nome individual, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, etc. Ou seja, fizemos uma checklist em que ninguém ficou de fora numa região tão vasta durante 6 meses, liderada pela Deloitte, que é uma consultora de renome internacional, em que projetámos o futuro a 10 anos. Projetámos até 2023, que coincide com o final do meu mandato, e, portanto, prevista uma revisão deste planeamento a 10 anos. Fomos buscar dados à OMT, à WTTC, ao Banco de Portugal, à Prodata, ao Instituto Nacional de Estatística. E, portanto, traçámos todas as curvas possíveis. Escusado será dizer, assim, quem está a acompanhar, que saiu tudo furado. O que significa que, mesmo com as melhores percepções, mesmo com os melhores dados estatísticos, mesmo com os melhores relatórios internacionais, ninguém estava preparado para aquilo que está a acontecer. Mas isso não nos faz baixar os braços. Antes, pelo contrário. Aqui é um bocadinho a lei de Darwin. Não foram nem os mais fortes, nem os mais inteligentes que sobreviveram. Foram os que se adaptaram. E nós temos que nos adaptar a isto. E, portanto, o que nós hoje interpretamos é, eu sei que venho para o meu serviço de máscara, que coloco gel quando entro, que chego ao meu gabinete, tiro a máscara e volto a colocar gel. Eu sei que quando sair daqui volto a colocar a máscara, quero ir a um restaurante, tenho que colocar a máscara. Ou seja, nós temos que nos adaptar a este novo mundo, que é um mundo pós-Covid. Porque o Covid veio provar que há globalização. Ela existe. Reparemos que o Covid atingiu países do leste e do oeste. O Covid atingiu países grandes e países pequenos. O Covid atingiu países ricos e países pobres. E, portanto, esta é uma evidência à qual o mundo vai ter que aprender a conviver. E, provavelmente, até à descoberta da vacina ou até à descoberta dos antivirais, nós vamos ter que conviver com esta situação. É uma evidência. E, por isso, das duas uma, ou nós
desistimos, mandamos a toalha ao chão, ou então não, vamos ter que nos reinventar. E por isso a criação do selo do Clean and Safe, que no centro de Portugal já tem mais de 2.500 unidades que têm o selo Clean and Safe. Os protocolos sanitários, as boas práticas, tudo aquilo que ajuda o empresário e o promotor a ser suficientemente atrativo e ao mesmo tempo dar garantias de segurança, e ao cliente, ao consumidor, que vai encontrar seguramente para onde ele se deslocar essa percepção de segurança. E é com isto que nós temos que conviver. E comparando aquilo que foi esse estudo que fizeram em dezembro, como é que analisam o impacto que esta pandemia está a ter diretamente no turismo da região, neste caso? É muito forte. Porque agora tem uma comparação, não é? Daquilo que era a expectativa com aquilo que está a encontrar nesta altura. É muito fácil. Não será demais dizer-lhe que, por exemplo, nós em janeiro e fevereiro de 2020, este ano, estávamos com indicadores extraordinários. O país apresentava rácios de crescimento em hóspedes e dormidas na ordem dos 13%. A região centro, o Alentejo também, é bom dizê-lo, estávamos acima de 20% de crescimento. Estávamos 7 pontos acima da média nacional. Portanto, tudo fazia prever que este ano 2020 seria ainda mais extraordinário do que os números que nós tínhamos. Nós atingimos 7,1 milhões de dormidas em 19. Eu acredito que em 2020 nós ficaríamos muito perto dos 8 milhões de dormidas, que é assim uma coisa nunca experimentada. Neste momento nós tivemos quebras totais. Por exemplo, nós tivemos em abril, maio, reduções a zero da atividade turística. Nós tivemos restaurantes fechados, hotéis fechados, durante 2 meses. A partir do dia 18 de maio, reiniciámos a abertura dos restaurantes. Os nossos postos de turismo abriram no primeiro dia em que os restaurantes também reabriram. E, portanto, desse ponto de vista, o impacto é muito, muito forte. E a curva vai ser longa, vai ser demorada. Esta recuperação, por força do que está a acontecer. E Lisboa, para o mal e para o bem, é sempre um indicador muito forte, sobretudo na percepção nacional e internacional. Porque as notícias que saem diariamente sobre Lisboa não ajudam a este tempo de recuperação que nós prevíamos que ia ser talvez mais forte do que aquilo. Nós estabilizámos uma timeline. Nesta timeline, nós tínhamos entre o 2 de março, que foi o primeiro dia que foram identificados os infectados em Portugal, e o 18 de maio, que foi um processo de confinamento. Aliás, nós, Turismo do Centro de Portugal, lançámos a nossa primeira campanha, que foi o Haverá Tempo, em que nós dizíamos às pessoas: fiquem em casa. Aliás, filme-se que nos valeu já um prémio internacional nos Estados Unidos e também agora em Riga. Aliás, a Turismo do Centro, nestes 6 meses, teve 5 prémios internacionais, através das suas campanhas promocionais, que é um dado curioso. São as tais janelas que se abrem. Quando estamos perante uma depressão, quando estamos perante uma contingência, abriram-se janelas novas. E nós lançámos a campanha durante o período do confinamento, que dizíamos: haverá tempo. Dizíamos: haverá tempo para voltar a viajar, haverá tempo para voltarmos a sair, para ir ao restaurante, para termos uma experiência, para abraçar os nossos amigos, mas este é o tempo de ficarmos em casa. No primeiro dia que abrimos os restaurantes, 18 de maio, lançámos a segunda grande campanha: chegou o tempo. Chegou o tempo de voltarmos a molhar os pés na areia, chegou o tempo de voltarmos a beber vinho e a degustarmos uma boa refeição, chegou o tempo de voltarmos a ir. E, portanto, estamos ainda nesta timeline até ao final de julho do chegou o tempo. A partir de julho lançamos a campanha A Vida é Agora. E a vida é agora, exatamente, que é um apelo, é um elogio àqueles que, tal como nós, queremos arrastar, no bom sentido, para voltarmos a ter uma vida minimamente normal. E, portanto, queremos voltar a atrair os espanhóis, a partir do momento que abriu a fronteira, e queremos desafiar os portugueses a fazerem férias dentro do seu próprio país e, provavelmente, a descobrirem coisas que eles não imaginavam que existem dentro de Portugal. Muitos dos portugueses que normalmente saíam para férias para o exterior, este ano não o podendo fazer, ou porque não há ainda companhias aéreas disponíveis, ou porque têm receio de andar de avião, vão ter que ficar no seu próprio país. Provavelmente é uma grande oportunidade de redescobrir Portugal. E alguns profissionais dizem que 2020 é um ano perdido para o turismo. Concorda com essa opinião ou considera que ela é exagerada? Eu diria, Patrick, que é uma expressão realista. Não vou dizer que é demasiado pessimista, acredito que possamos, em alguns casos, ainda melhorar. Eu dei-vos os exemplos. Posso citar 4, 5, 6, 7, 8 exemplos de unidades de turismo em espaço rural que estão a 100% hoje. E, portanto, há aqui uma oportunidade para, em muitos casos, recuperar, não ganhar o ano como seria expectável,
com aquilo que era a evolução de 18, 19 e agora com este arranque de 2020. Não tem essas características, mas podemos minimizar muito o impacto deste Covid e estas unidades que acabei de referenciar, provavelmente, em alguns casos, já estão a ter volumes superiores àquilo que teriam num ano normal. Mas essas são exceções, porque a grande maioria das 50 mil camas que temos no centro de Portugal não estão nem de perto nem de longe a 50% ou a 40% ou a 30% de taxa de ocupação. Portanto, para muitos sim, para muitos vai ser difícil. E acredito que para muitos outros. A Aresp fez este estudo, a Associação Nacional de Restauração e similares, e há pelo menos 10% a 12% de pequenos negócios que podem não reabrir. Nesse caso é perda total. E, portanto, há que ter aqui, digamos, algum realismo, um otimismo muito, muito, muito moderado, porque, infelizmente, a curva vai ser longa, como eu disse, vai ser lenta, vai ser longa, e, em alguns casos, pode mesmo não chegar a acontecer. Agora, nós agarramos às boas notícias, como em tudo na vida, não é? Portanto, vamos procurar, através das boas notícias, de alguma forma impregnar o espírito daquelas menos boas notícias. Não significa isto que estejamos a faltar à verdade, não. Estamos a falar de coisas concretas, coisas reais, coisas que acontecem. Falei-vos há bocadinho o caso de unidades de alojamento que temos, por exemplo, na Covilhã, no Fundão, em Castelo Branco, na Idanha, e que têm neste momento muitas dessas unidades bons indicadores e boas taxas de reservas, mas infelizmente esta não é a média de toda a região centro. Portanto, temos que continuar este trabalho de sedução dos portugueses para minimizar esses impactos. E acha que os próprios portugueses têm um papel importante nisso? Ou seja, qual é que será o papel da cidadania neste processo de desconfinamento que tanto se fala? Há 3 tipos de atitude que os portugueses vão ter que interpretar. Vamos admitir que a primeira é de caráter económico, isto é, os portugueses, se fizerem férias no seu país, se forem aos restaurantes dos seus concidadãos portugueses, se ficarem nos seus hotéis, nas suas unidades de alojamento, estão a dar um contributo fortíssimo para a recuperação económica desses outros portugueses. E estão a contribuir não só para que eles possam manter os seus negócios, mas essencialmente também poderem manter os postos de trabalho, que são muitos, são milhares que temos em Portugal, associados àquilo que é a atividade turística. Sejam elas do alojamento, da restauração, empresas de animação turística, guias. Às vezes nós esquecemos, neste momento não há grupos. A lei determina e as recomendações da Direção-Geral de Saúde que não se façam aglomerados de pessoas, e isto é um impacto enorme, por exemplo, nos nossos guias turísticos, que trabalhavam e viviam de uma atividade essencialmente focada naquilo que é a capacidade de gerar grupos e de poder conduzir grupos de pessoas. Como acontece com os artistas, como acontece com os agentes culturais, como acontece com as pessoas que estão ligadas às artes de espetáculo, etc. E, portanto, a primeira dimensão é uma dimensão quase que diria de salvação nacional económica para combater este flagelo. Há uma segunda dimensão que é uma dimensão de cidadania, que é os portugueses podem ajudar os portugueses. Eu lembro-me, por exemplo, com os incêndios de 17, todos nos lembramos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a aparecer nas praias fluviais do Pedrógão, Figueiró dos Vinhos, da Pampilhosa da Serra, e, portanto, era, no fundo, um apelo ao patriotismo português, ou seja, é uma atitude patriótica, é uma atitude de nós sentirmos que não podemos deixar ficar portugueses para trás. E, provavelmente, que temos, muitos de nós, a capacidade de poder fazer férias, essa nossa capacidade, transferida para esses lugares, pode ajudar que outros portugueses possam continuar a viver nesses territórios, a manterem os seus negócios e não irem para uma situação de dependência económica extraordinariamente débil. Terceira, também é a cidadania. Porque esta cidadania implica que os portugueses respeitem aquele princípio básico de que a sua segurança e a segurança dos outros depende da sua atitude. Quando nós hoje somos confrontados com aqueles episódios de ajuntamentos em Lisboa, nas noites, que a polícia tem que intervir, aqueles, sobretudo nas camadas mais jovens, que naturalmente têm uma predisposição enorme, uma necessidade enorme de sair de casa, aqui há uma responsabilidade de cidadania. Portanto, há aqui 3 grandes dimensões: a económica, a patriótica, de defendermos os nossos concidadãos, mas também de cidadania, que é, no fundo, este apelo para que eu possa ter todos os protocolos sanitários disponíveis e visíveis nas minhas instalações. Desde a porta da entrada, o selo Clean and Safe,
aquela brochura com todas as boas medidas e as boas práticas para podermos ser responsáveis. Mas se não as praticar, se não as cumprir, é um bocadinho como o código da estrada. Todos nós já prevaricámos, não é? Aquela ideia de andar a 50 dentro das localidades ou a 120 na autoestrada, quem é que já não prevaricou? Mas aí, provavelmente hoje, o impacto da nossa não responsabilidade social em relação aos nossos concidadãos pode muito bem afetar mais do que isso. Portanto, há aqui 3 dimensões, Patrick, muito fortes sobre aquilo que representa a nossa atitude. E acha que é possível criar e comunicar essa percepção de segurança, tanto de cá dentro como para fora? Ou seja, por exemplo, no caso das campanhas que têm feito, sente que isto consegue passar cara para fora esta percepção de que já podemos viajar, já podemos ir para um alojamento? Consegue-se criar essa percepção de segurança? O selo Clean and Safe foi uma boa medida. O facto de hoje, por um lado, porque ela é uma medida de dupla responsabilidade. É uma responsabilização assumida voluntária das empresas, dos empresários, e que até aqui cumpriam já o HACCP, portanto já havia regras, nós não estávamos perante um vazio no que diz respeito à higiene e à segurança dos nossos estabelecimentos e da forma como recebíamos, já toda a gente cumpria. Agora, foi o que falámos há bocadinho, tivemos que nos adaptar a esta nova realidade e a todas aquelas que são as recomendações. E, portanto, o selo Clean and Safe trouxe esse processo de corresponsabilização das empresas e dos empresários para poderem contribuir para essa disseminação da ideia de segurança. Segundo, teve um impacto muito positivo, porque, como sabemos, muitas vezes a desinformação ou a falta de informação é um dos grandes inimigos da nossa percepção pública e eu diria quase da consciencialização da opinião pública. E, portanto, o facto de se terem colocado regras, de se terem tornado públicas e delas poderem, de alguma forma, incorporar e responder àquilo que são as preocupações que as pessoas têm, eu acho que foi um passo muito importante e foi reconhecido nacional e internacionalmente. É um bocadinho como as marcas. Eu faço a gestão de uma marca, que é a marca Centro de Portugal, e num estudo que foi feito a nível internacional pela Endelman, que é uma consultora alemã, em mais de 20 países, esses mais de 20 países tiveram um conjunto significativo de preocupações sobre aquilo que as marcas devem ou não devem fazer. E, sumariamente, havia 3 grandes grupos de questões que as marcas devem responder. Primeiro, as marcas não podem deixar de comunicar, porque se o deixarem de fazer, saem do radar da percepção dos consumidores. Portanto, aqueles que continuarem a comunicar terão vantagem sobre aqueles que vão deixar de o comunicar. Por isso é que nós agora vemos tantos spots e vemos tantas publicidades online, offline, digitais, etc., das unidades hoteleiras a oferecerem coisas para as pessoas poderem lembrar que têm ali um espaço, têm ali uma capacidade de poderem fazer as suas férias. Segunda nota, as marcas têm que responder a questões concretas. Ou seja, não aquela comunicação generalista, evasiva, do género, no nosso caso, venha para o centro de Portugal. Nós aqui somos um destino seguro. Está bem, mas como? Onde? Como é que podemos fazer isso? E, portanto, a ideia de que as marcas, quando comunicam, têm que responder a questões concretas, a problemas concretos que as pessoas querem ver resolvidos. E, finalmente, têm que comunicar com verdade. E este foi feito em 20 países, nos grandes países, emissores e receptores de turismo. E, portanto, foi um dado muito curioso. Isto para dizer o quê, Patrick? E na sua questão diretamente é, naturalmente que sim, que é preciso comunicar a percepção da segurança, é preciso comunicar a realidade e a verdade dessa segurança, para que ela, de facto, não seja um flop. Eu não posso comunicar, venha para o meu destino, aqui somos muito hospitaleiros, aqui pode estar com a família em segurança, e as pessoas serem confrontadas, como acontece às vezes, num restaurante, haver ali um hiato, um gap entre aquilo que são as práticas recomendadas e aquilo que se está a fazer. Há dias falava isto num restaurante, felizmente, fora da região centro, não vou dizer onde, não vale a pena também. Nós nunca vivemos bem com a infelicidade dos outros, também pode acontecer na nossa, em que as preocupações... Nós sabemos que num restaurante a mesa tem que estar limpa. Não pode ter pratos, não pode ter talheres, não pode ter nada. Só são colocados a partir do momento que o cliente se sentou. Há quem o esteja a fazer, mas também há quem esteja a colocar os talheres com as mãos diretos e não sei o quê. E, portanto, o que significa que é um processo. E é um processo de evolução que também vem ao encontro da pergunta que há bocadinho fez, que era, alguém estava preparado para isto? Não.
Muito pouca gente estava preparada para isto. Isto, de alguma forma, também vem aumentar a responsabilidade dos agentes turísticos, não é? Que é fazerem coisas que não fazia parte dos processos, mas que se calhar também já traz ainda mais credibilidade ao negócio, não é? E à própria comunicação. O selo também, se calhar, está ele próprio a ajudar o turismo a credibilizar-se e a responsabilizar os agentes todos, ou não? Claro que sim. Nós já tínhamos um conjunto, eu vou-lhe chamar, de fiscalizadores digitais que os empresários sabiam que poderiam determinar o sucesso ou a ruína do seu negócio. Uhum. Hoje, estas coisas, não é? Com que têm as redes sociais, nós fazemos um post sobre uma boa experiência em determinado alojamento, em determinado restaurante ou numa experiência, e se formos influencers ou se formos bloggers ou se formos pessoas que têm uma grande capacidade de penetração no digital, nós podemos comunicar uma boa experiência e toda a gente saber que ali se tem uma boa experiência, ou o seu contrário. E muitas vezes, imagine alguém que tem uma fortíssima presença nas redes sociais e que diz, naquele sítio, naquele restaurante, não vão lá porque assim ou porque aquilo aconteceu isto, isso pode determinar a ruína. Portanto, os empresários já estavam sensíveis para aquilo que é hoje o crivo, não é? Este olho invisível das redes sociais poderem determinar o seu sucesso. E, portanto, já havia esta preocupação. Hoje, acrescida. Hoje sabem e sentem aquilo que falámos há bocadinho. Um exemplo de um restaurante, não interessa agora qual, que não está a cumprir exatamente. Da mesma forma que me foi comunicado a mim, e eu estou a comunicá-lo ao Patrick, estão não sei quantas pessoas a seguir-nos, significa que a partir daqui as pessoas vão dizer, não, cuidado, porque nem todos estão a cumprir de forma eficiente aquilo que são as recomendações. Portanto, isto é um sentido de aprendizagem, de muita responsabilização dos agentes económicos, sobretudo porque isto pode determinar o fracasso ou o sucesso do seu negócio. Uhum. E esta semana partilhava alguns números, posso eu partilhá-los aqui, se calhar, relativamente aos alojamentos. Portanto, estamos a falar já de 582 alojamentos com o selo, portanto, um volume superior a 51%. O Golf também já tem 50%. Agências de viagens, 186 agências, que representam mais de 55,5% do volume total de agências. Portanto, estão todos acima de metade, o que significa que há uma percepção imediata da importância de ter o selo, de exibi-lo e de comunicá-lo para rapidamente tentar voltar ao normal, não é? É porque os nossos empresários perceberam três coisas. Perceberam que eles próprios tinham que dar o passo e, portanto, a atribuição do selo Clean and Safe é um procedimento muito simples, é feito a nível digital, diretamente ao Turismo de Portugal. O promotor que quer ter o selo Clean and Safe assume um conjunto de responsabilidades e assina um termo de responsabilidade em como ele vai cumprir aquelas premissas. O selo é enviado digitalmente, portanto é ele que depois o manda imprimir e o manda colar no seu estabelecimento, e este é o primeiro passo. Segundo passo, o primeiro fiscal, entre aspas, a expressão é um bocadinho antiquada, mas a primeira verificação do selo são os clientes nacionais. E, portanto, ele sabe que a partir do momento que ostenta este selo, o cliente que entrou naquela porta está à espera de um conjunto de boas práticas. Está à espera, no caso do restaurante, que o empregado tenha máscara, que não ande sem máscara. Em alguns casos, primeiro havia luvas, agora chegou-se à conclusão que as luvas não são exatamente uma boa medida, mas que antes do cliente se sentar existe um procedimento de desinfecção da cadeira, da mesa, à frente do cliente. Sabe que lhe é colocado o talher dentro, normalmente, de um saquinho de papel ou de pano, etc. Sabe que a comida não lhe é servida como era habitualmente, é ele que se serve, etc, etc, etc. Ok? E, portanto, ele sabe que o seu cliente vai ser o primeiro a aferir se ele está ou não está a cumprir com aquilo que ele colocou na porta. Uhum. Terceiro patamar, os estrangeiros, que ouviram falar em Portugal. E que ouviram falar que é em Portugal que se criou um selo que é o selo que garante a segurança daqueles estabelecimentos. Aliás, a Espanha tentou de imediato replicar aquilo que foi criado em Portugal. Aliás, a Espanha foi um bocadinho arrojada, depois recuou. Eles estavam a pensar em criar um selo que era Covid-free. Ora, Covid-free é muito difícil alguém garantir Covid-free, porque nenhum de nós está imune, infelizmente, a que possa vir a ser contaminado. E, portanto, a Espanha depois não criou o Covid-free, criou uma outra
outro selo, e depois há um conjunto enorme de destinos. Nós, no centro de Portugal, havia feito um desafio de podermos também, a região centro, criar o seu próprio selo. Eu, na altura, não alinhei. Acho que o facto de termos um selo em Portugal, que é um selo transversal a todas as regiões, é por si só suficiente para nós aderirmos, para nós o multiplicarmos. E hoje, a Turismo do Centro, assim como as outras entidades regionais de turismo, são portadoras perante postos de turismo, municípios, museus municipais, da atribuição do selo. Ou seja, nós passámos a ser veículo através da ligação ao Turismo de Portugal para que todas as unidades mais ligadas a nós, do ponto de vista territorial, não tenham que fazer o procedimento com Lisboa, fazem já diretamente com a sua entidade regional e, a partir daqui, têm acesso ao selo. Neste processo de desconfinação, como é que vê, relativamente àquilo que foram os apoios dados às microempresas e às empresas familiares do setor? São empresas que conseguiram permanecer ativas, que conseguem agora exibir o selo, ou continua a ser um nicho do setor do turismo em grandes dificuldades? Temos várias camadas, Patrick. A primeira camada, que foi aquela que todos ouvimos dizer na altura, que tem essencialmente duas premissas base: linhas de crédito, muitas linhas de crédito, para microempresas, para médias empresas, para grandes unidades. Depois foi extensível a muitas outras, a questão do layoff, as moratórias, ou seja, o Estado, e bem, agiu de imediato, e podemos dizer mesmo que o turismo, e o Turismo de Portugal em concreto, e a Secretaria de Estado do Turismo, foram dos primeiros a avançar, mais que o comércio e outras atividades que depois vieram, eu não diria a reboque do turismo, mas vieram a seguir ao turismo, a criar instrumentos idênticos. Foi, de facto, o tempo da emergência, que era aquele que mediava entre o 2 de março, quando dizíamos a toda a gente: fechem os hotéis, fechem os restaurantes. Os hotéis, aliás, é bom dizer, nunca se deu ordem para fechar os hotéis. Os empresários da hotelaria, que naturalmente, por falta de fluxo, resolveram fechar os seus hotéis e aderirem ao layoff. Os restaurantes, sim. Os restaurantes tiveram ordem do governo para fechar. E, portanto, foram criados, nessa altura, um conjunto enorme de linhas que permitiam que as empresas, pelo menos, tivessem uma boia de salvação face àquilo que era a catástrofe, o desastre total da inexistência de fluxo, porque o turismo foi, de facto, o setor mais atingido. E, nessa altura, eu manifestei-me publicamente para que aquelas medidas não eram suficientes. Não eram suficientes por duas ordens de razão. Primeiro, porque a ideia era crédito, e muitos empresários que falavam connosco diziam-nos: mas nós já estamos endividados. Pois. Nós não vamos ter caixa. Se nós vamos recorrer a linhas de crédito, significa que nós vamos ter que pagar mais à frente. Então, se nós não vamos ter caixa, se não vamos ter se não vamos ter fundo perdido, então nós dificilmente vamos conseguir resistir. Mesmo com a layoff, mesmo com esses instrumentos todos. Segundo, havia muitas empresas, e ainda há, que estavam em processos de reestruturação. Isto é, empresas ou dos mesmos donos ou de outros que foram, entretanto, adquiridas, que estavam em processos de reestruturação. Tinham dívidas à Segurança Social, tinham dívidas às finanças e estavam, imaginemos, já há 2 anos, neste processo de recuperação, e 2020, para muitas delas, ou para quem fez investimentos a contar com o ano de 2020, tinham algumas dívidas que estavam a solver. Essas não podiam ter acesso às linhas de crédito. E, portanto, havia uma parte substantiva das empresas, por estarem nessas condições, que não podiam ter acesso às linhas de crédito. E, portanto, como devem imaginar, a situação era dramática. E foi por isso que eu defendi, na altura, lembro-me da data, 24 de abril de 2020, e lembro-me disto porque, passado 8 dias, o Primeiro-Ministro anunciou a primeira medida de fundo perdido. Eu defendi que devia haver fundo perdido para a tesouraria, sobretudo das microempresas. Na altura, nós calculámos que se nós atribuíssemos 1.000 euros por posto de trabalho vezes 6 meses, isto daria qualquer coisa como 1,7 mil milhões de euros. E estes 1,7 mil milhões de euros é mais ou menos aquilo que hoje estamos a dizer que vamos injetar na TAP. Ou se calhar a TAP ainda vai ser mais do que isso. Mas estávamos a falar em defender, do ponto de vista global, as microempresas, os postos de trabalho. Na altura não foi tomada essa medida, foi tomada uma outra, o programa Adaptar. O Adaptar é aquele que prevê fundo perdido para as empresas entre 500 e 5 mil euros, ou para comprarem os chamados equipamentos de proteção individual, os EPIs, como se diz agora na gíria, ou para pequenas adaptações ou aquisições de materiais que permitam garantir a tal desinfecção e a segurança de pessoas sempre que elas circulam em espaços públicos.
Eu mesmo assim continuo a defender. Ontem foram anunciados pelo Ministro da Economia um conjunto de medidas, mais outra vez associadas ao crédito, e aquilo que eu temo é que em muitos casos, como aquilo que falámos há bocadinho e que está nos vários estudos feitos pela Aresp, é que não havendo fundo perdido para as empresas, elas possam perecer. E isso pode acontecer. Pode muito bem acontecer. E porquê é que nós defendíamos 6 meses? Porque é exatamente o período que nós calculamos que esta agonia vai durar. 18 de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, são, do nosso ponto de vista, aqueles meses até haver alguma estabilidade sobre aquilo que pode vir a ser a recuperação. Temos as companhias aéreas a começar a voar agora em julho, em agosto e setembro seguramente que vão aumentar e, portanto, a partir de outubro, novembro, nós vamos ver já alguns fluxos turísticos espalhados pelas nossas cidades. Era uma forma de nós podermos almofadar este tempo, mas que não tendo sido feito e não sendo feito, ainda hoje temo que isso possa vir a ditar o fim de muitas empresas. E sendo que os 11,3% mais ou menos do PIB português que representa o turismo está a receber a devida atenção por parte do Estado? Patrick, eu sei que hoje num estado de profunda emergência, como é o estado do país, são muitos setores que estão, no fundo, a reclamar. É óbvio que o turismo não está a ter a contrapartida financeira que produziu nos últimos anos para a balança económica, equiparada àquilo que hoje lhe está a ser criado como instrumentos, porque o país, e eu percebo que o governo olhe para o país e veja que a indústria, que o setor primário, a agricultura e muitos setores estão todos eles, no fundo, atingidos de forma dramática por esta pandemia, a fileira do vinho, do azeite, do queijo. Todos os dias nós ouvimos notícias de produtos que não saem das estantes, que não saem dos estoques, porque não há consumo. E, portanto, os tais 11, 12, 13, os diretos, porque se fôssemos avaliar os impactos indiretos da atividade turística e os induzidos, para os economistas esta é uma linguagem muito familiar, então eu acho que é mais de 14% ou mais de 15% que o turismo trazia para o produto interno português. E, portanto, o que seria expectável era que, pelo menos, uma percentagem significativa desta indústria que injetou nos últimos anos na nossa balança económica milhares de milhões de euros, estimava-se em algumas alturas de picos nós produzimos mais de 1.000 milhões de euros por dia na atividade do turismo em Portugal, em simultâneo. E, portanto, provavelmente não está a ter a contrapartida do contributo que deu nos últimos anos. Mas acredito que não é fácil tomar estas decisões, acredito e admito que tem que se acudir a muitos subsetores em simultâneo e que o turismo ainda não tenha encontrado. Agora, há uma coisa que me parece óbvia aos olhos de toda a gente. É o setor mais atingido de todos. Falámos do setor primário, a fileira do queijo. Por exemplo, todos conhecemos pessoas ligadas à distribuição e a outros. O consumo de bens alimentares em abril, maio, disparou, em alguns casos, a 40%. Ou seja, há alguns negócios que não ficaram parados nem sofreram o corte total como sofreram as unidades do turismo. Vimos muitos modelos de negócio que até conseguiram crescer em relação àquilo que eram os dados do ano de 2019. Não são todos, mas alguns cresceram. Portanto, o que significa que há setores que conseguiram continuar a produzir. Eu há dias estive numa visita, por exemplo, na Udaca dos vinhos, aqui na região de Viseu-Lafões, concretamente no concelho de Viseu. A Udaca nunca parou. E, portanto, esteve sempre a produzir, esteve sempre a engarrafar, esteve sempre a rotular, esteve sempre a criar, digamos, as condições. E, portanto, aquelas empresas, ao contrário de um restaurante ou de um hotel, muito em particular de um restaurante, eles disseram, fecha a porta. O senhor não pode fazer, não. O senhor não pode receber clientes, não pode... Houve aqui alguns, como existem sempre, que criaram algumas janelinhas, o caso do takeaway ou do delivery, como se diz agora, e, portanto, foi possível a alguns restaurantes, foi possível a alguns estabelecimentos criarem um instrumento que permitiu, pelo menos, garantir mínimos, mas estamos a falar a 5, 6, no limite 10% da atividade que se pôde reorientar, que se pôde reinventar com essas medidas, mas nunca uma atividade próxima do normal. Ok. Falando agora um pouco do turismo de negócios e dos eventos, eu aproveitaria aqui a questão da Nádia Ribeiro, em que ela diz, quanto ao turismo de caráter profissional, nomeadamente ligado a feiras e eventos de maior dimensão, voltará a ser como de antes,
pelo menos do ponto de vista do interior, ou seja, se é uma oportunidade também para o interior, visto o que está a acontecer nas grandes metrópoles, aproveitar o turismo de negócio também para o puxar, digamos assim, para o interior. Patrick, a maior certeza neste momento é a incerteza. E, portanto, tudo o que dissermos pode ter necessidade de ser verificado daqui. Faz-me lembrar, perdoe-me agora brincar um bocadinho, mas é uma brincadeira saudável, não ofende ninguém. Um bocadinho aquela definição de político. É alguém que prevê o futuro a 6 meses e depois vem explicar porque é que não aconteceu assim. É um bocadinho isso. E, portanto, neste momento é tudo muito imprevisível. O que é previsível? Feiras digitais. Okay? Nós hoje não vamos ter a feira de São Paulo, em setembro, que era a ABAV, a Feira das Américas, e, portanto, que reúne praticamente todos os países da América do Sul numa feira de turismo. Nós não vamos ter o Travel Market em Londres, que é considerada a maior e a mais importante feira de turismo do mundo, mas temos, por exemplo, feiras digitais. A China já lançou a primeira feira de comércio digital, que vem substituir aquilo que até aqui nós conhecíamos como as nossas feiras mais convencionais, as nossas feiras mais tradicionais. E, portanto, a primeira nota é, vamos ter um mundo diferente. Vamos ter aquilo que são tendências, as grandes trends do internacional, o e-commerce. Nós vimos fileiras como o queijo, estou-me a lembrar aqui, a Oliveira do Hospital, a CIM de Coimbra, a CIM de Viseu Lafões, a criarem plataformas e parcerias com os CTT para colocar na venda, na distribuição, através do digital, aquilo que até aqui faziam nas suas feiras tradicionais. E, portanto, teremos seguramente aqui alterações de modelos de governança no que diz respeito àquilo que seriam as feiras que tínhamos até aqui. Segundo, em relação ao corporate, aos modelos de negócios e àquilo que pode significar os eventos. Os eventos também, neste momento, conhecemos, não é? As orientações, até 31 de setembro não temos grandes eventos, e por isso vamos ter pequenos eventos com espaçamento físico, cumprindo todas aquelas regras. Vamos ter aqui uma perda substantiva numa matéria que gerava muitos e muitos milhões de euros e que todos seguramente reconhecem e conhecem casos concretos, que é os casamentos que estão, até agora, até à data, estavam suspensas as cerimónias que fizessem o ajuntamento de muita gente. E, portanto, talvez vou testar isto na próxima semana, Patrick e Nádia. Eu tenho um casamento físico presencial no próximo dia 19 de julho, ainda estou curioso. Confesso-vos que vai ser uma experiência, porque não sei exatamente. Foi um casamento que foi adiado, que foi suspenso, que hoje foi autorizado através daquilo que foi as orientações da Direção de Saúde desse Conselho, vai ser em Barcelos, e, portanto, estou curioso. Mas há uma indústria toda de grandes eventos, batizados, casamentos, que geravam milhões de euros e que mexe com a nossa vida, mexe com a vida dos nossos amigos, dos nossos concidadãos, que não estavam preparados também, mais esses, Patrick, que não estavam preparados para verem as suas vidas suspensas e aquela ideia do dia mais feliz da nossa vida ser adiado até não se sabe muito bem quando. E, portanto, também desse ponto de vista, dos eventos, falámos há bocadinho na questão dos guias, há aqui um conjunto de incertezas que nós, neste momento, não somos capazes de prever. Terceiro, há uma janela, que é a janela do comércio digital e a preferência para lugares como aqueles que estamos agora a citar. São os territórios que até aqui eram do interior e, portanto, tinham até uma carga negativa da baixa densidade, que se transformaram numa oportunidade de negócio, que se transformaram numa oportunidade de atrair novos casais, de atrair novos agentes económicos, de atrair nómadas digitais, porque através disto que estamos aqui a conversar, é possível conectarmos com qualquer parte do mundo, tomarmos decisões com qualquer parte do mundo, seja com a Bolsa de Valores de Nova Iorque, seja com um contrato de atividade de um operador turístico, seja de uma companhia aérea. E, portanto, há novas oportunidades que nós não sabemos exatamente qual é que vai ser a sua dimensão e o impacto, mas para os quais temos que estar preparados e, mais do que isso, temos que estar disponíveis para poder interpretar e participar. Ok. Eu gostava agora de falar um pouco sobre o turismo a percepção mais internacional que Portugal está a ter nesta altura, relativamente ao exemplo que temos sido no combate à Covid-19 para alguns países, e nomeadamente até com a campanha Are You Ready do Turismo Centro.
de que maneira é que isso pode contribuir após a reabertura das entradas de turistas estrangeiros no nosso país? Acha que isso vai ter, o impacto vai se sentir rapidamente ou logo no início, ou se calhar poderá demorar um pouquinho mais de tempo? Eu acho que sim, Patrick. Eu acho que uma das alterações profundas que eu sinto hoje, nestes 14 anos, lá voltamos nós à nossa história de abertura, é que hoje a fruição turística deixou de ser apenas de lazer e passou a ser uma necessidade. Nós hoje sentimos que há camadas que viajam por necessidade. Já não é por lazer, é por necessidade. A viagem, as férias, o tempo, o ócio, deixou de ser apenas uma dimensão puramente contemplativa para passar a ser uma necessidade daquilo que é o nosso próprio modo de vida. Ou porque inventaram uma coisa chamada stress, ou porque agora queremos ter sempre tivemos experiências e, portanto, agora diz que o turismo procura muitas experiências. Sempre procurou, chamava-se outra coisa. E, portanto, hoje chama-se experiências. E, portanto, a ideia do viajar por necessidade, a ideia de incorporar no nosso modo de vida 1, 2, 3 paragens ao longo do ano com experiências diferentes, seguramente que está no mindset de toda a gente. Segundo, condicionantes a mobilidade, e por isso é muito importante, esta discussão sobre as companhias aéreas e a TAP é muito importante. Não esquecer que Portugal recebe mais de 90% de turistas estrangeiros, 27 milhões de turistas estrangeiros em 2019. É um número extraordinário. Uhum. Se nós pensarmos Portugal e Espanha, estes dois países aqui que a história uniu e dividiu várias vezes, mas que não podemos esquecer que estamos aqui num território irmanados. Portugal tem 10 milhões de consumidores e recebeu 27 milhões de turistas estrangeiros. A Espanha tem 46 milhões de habitantes e recebeu 87 milhões de turistas estrangeiros. O que significa que nós e Espanha fazemos uma placa de mais de 170 milhões de consumidores. Somos, por isso, o primeiro destino receptor do mundo, comparado e somados os dois países, quer com os autóctones, quer com os estrangeiros. Portanto, eu não acredito que estes 170 milhões de pessoas que vieram à Península Ibérica nos últimos anos não continuem a ter esta vontade de viajar. E por isso estou muito crente que no dia que tivermos, falemos entre nós. Eu entro com todas as regras que a DGS me recomenda num estabelecimento. Ontem estive a fazer 2 cerimónias públicas. Quando estamos entre amigos, ao fim de meia hora, estamos todos encostados uns aos outros. Estamos todos a falar... Enfim, se alguém tivesse contaminado, já estávamos todos contaminados. Porque há esta... É nosso, é português, é esta necessidade de tocarmos, esta necessidade de estarmos e de abraçarmos. Nós agora inventámos a cotovelada para nos cumprimentarmos, não é? Mas quando tivermos verdadeiramente a percepção de que a vacina ou os antivirais estão cá, estão disponíveis e que nós os podemos tomar, eu acredito que rapidamente retomaremos a atividade, claramente. Pode demorar um ano e meio, mas retomaremos uma atividade normal. Até porque é difícil, pegando na sua história, que os avós, por exemplo, e os netos não se abracem, não se beijem. Humanamente é muito complicado nós, para um português, impedirmos uma coisa que é tão forte, não é? E, portanto, acabamos por ter esta... No caso português, é negarmos a nós próprios. Eu tenho pessoas que, todos já, seguramente, vocês passaram por isso. Chegamos a um sítio e alguém vai assim. Diz, oh, não pode. Sim, acontece todos os dias. É nosso, é português, Talvez, por isso, também sejamos o melhor destino do mundo 3 anos consecutivos, exatamente por essa capacidade de sermos tão hospitaleiros. Aliás, eu lembro-me de um estudo feito em 2008, na altura, pelo Turismo de Portugal, era presidente do Turismo de Portugal, Luís Patrão, nessa altura, feito a 3 mil estrangeiros que entravam em Portugal, pelos aeroportos. E, curiosamente, no top 3 das preferências dos estrangeiros visitarem Portugal, não eram nem os Jerónimos, nem a Torre de Belém, que estavam na preferência desses estrangeiros. Sabe qual é que era? A hospitalidade portuguesa. Pois. Aquilo que o Taleb Rifai, até o ano passado, o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, dizia: vocês, portugueses, são um povo absolutamente fantástico. E depois nós todos conhecemos casos desses, Patrick. Quem é que não fala estrangeiro quando recebe um estrangeiro, mesmo numa aldeia? Nós desenrascamos sempre. Ou por gestos, ou por desenho. Ou seja, não há nenhum estrangeiro que saia de Portugal sem ser bem recebido porque não sabíamos a língua dele, certo? É nosso. É
é natural, está no nosso ADN. Sim. E isso faz de nós um povo extraordinário. Até porque agora não temos a necessidade, mas antigamente quando se tinha que pedir direções com o mapa, em que se chegava um grupo e um apontava para um lado, outro apontava para o outro e todos eles viviam no mesmo sítio, quer dizer, isto é mesmo típico nosso, e depois começam a discutir uns com os outros ali, quer dizer, já não vivemos isso, não é? Mas, sim, mas não há nenhum estrangeiro que não coma em Portugal por não saber a língua. Não há nenhum restaurante de nenhum português no sítio mais recôndito que nós tenhamos, que o estrangeiro entre e saia sem poder comer porque não falava a língua. Resolve-se sempre. É verdade. Ou fazem-se gestos. Eu assisti a coisas mirabolantes, como vocês devem imaginar, todos nós. Essas são histórias deliciosas. Se a pessoa queria carne, a imitar a galinha ou a imitar o porco, para tentar perceber o que é que a pessoa queria comer. Imaginem, quer dizer, há histórias fabulosas. Quer dizer, hoje, isto, enfim, alterou tudo na nossa vida, não é? Já há tradutores, portanto, há tudo, mais do que nunca. Ou, por exemplo, um dos problemas que nós tínhamos, olha, um dos problemas iniciais, Patrick, que eu discutia quando cheguei ao turismo centro, era a questão da sinalética. Certo? E as pessoas acreditavam piamente que era decisivo para aquele destino, para aquele lugar e para aquele monumento ter boa sinalética. Desde a autoestrada até... Já ninguém precisa de sinalética. Ninguém precisa de sinalética. Certo? Não há ninguém que não tenha um pequeno GPS, uma pequena ferramenta, uma app, seja ela qual for, que nos leve do aeroporto, seja ele qual for, até ao Valeco, ali a Valhelhas, se quiser comer um daqueles purés de maçãs que a mulher do Luís faz, etc. Né? Ou uma feijoca em manteiga. Já agora estamos a falar de manteiga. A boa feijoca. Eu só queria, para terminar, abordar uma última questão que eu acho que é muito importante, que seria aquilo que se sente que é a retenção do turista estrangeiro, não, o turista nacional, mas que procura muito o destino estrangeiro. E quando, por exemplo, olhamos para a página de Facebook do Turismo do Centro, de facto só nos apetece viajar para aqueles locais todos que nós temos e que são cá dentro, quer dizer, e acabamos também de alguma forma ajudar o turismo local. Sente que isto também acaba por ser uma oportunidade de tentarmos, não é convencer, mas dar a conhecer uma beleza que já existia cá dentro, e como agora acabamos por estar de alguma forma confinados, as pessoas vêm-se obrigadas, entre aspas, a descobri-los e se calhar apaixonarem-se e já não procurar tanto destinos estrangeiros. Patrick, eu julgo que não irei exagerar se disser que uma parte significativa dos portugueses não conhece Portugal. Não conhece. Uns por força das circunstâncias profissionais, outros porque a sua situação económica lhe permite associar muito aquilo que o Pessoa chamava o provincianismo português. Para quem conhece Pessoa, eu ontem estive a inaugurar a exposição da escrivaninha do Pessoa e de algumas obras inéditas. Não li isto ontem, já tenho isto de memória, mas o Pessoa chamava-nos provincianos por 3 ordens de razão. Primeiro, porque nós idolatramos as grandes coisas. Ou seja, aquela propensão para irmos ver, uau, não é? Somos capazes de valorizar muito pouco um pequeno monumento, mas chegamos àqueles monumentos enormes e deslumbramos com aquilo que é enorme. E, portanto, perdemos, às vezes, a percepção, como se costuma dizer, que o diabo está nas pequenas coisas, está nos pormenores. Portanto, há coisas pequeninas que são tão ou mais importantes que essas coisas grandes. Segundo é a atração para o estrangeiro. O Fernando Pessoa escreveu isso, dizia: nós deslumbramos com aquilo que é grande e, muito em particular, com aquilo que é dos outros. Nós adoramos aquilo que é os franceses, os espanhóis, os italianos, etc, etc. E a última coisa era a nossa própria capacidade, ou a incapacidade de nos rirmos de nós próprios. Às vezes somos um povo um bocadinho do fado, enfim, e, portanto, aquela nostalgia que às vezes caracteriza os portugueses. Isto para dizer o quê? Em última instância. Portugal tem do melhor do mundo. Pensemos nisto. Se Portugal é, pelo 3º ano consecutivo, classificado pela OMT e por um conjunto significativo de instâncias internacionais como o melhor destino do mundo, será que isto não diz nada a alguns portugueses ou a muitos portugueses? Se nós temos, que às vezes é melhor, como dizíamos aqui, serem os outros a dizerem bem de nós próprios. Porque são eles que reconhecem as nossas mais-valias. Nós temos uma hospitalidade ao melhor do mundo. Nós temos do melhor peixe do mundo. Nós temos vinhos extraordinários que competem com os vinhos todos do mundo inteiro. Nós temos património mundial classificado pela rede Unesco ao melhor nível do mundo inteiro.
Nós temos paisagens naturais, nós temos praias fluviais, cascatas, enfim, do melhor que existe no mundo. Provavelmente está na altura dos portugueses seguirem os bons conselhos dos estrangeiros. Ok. É a dica. Eu, para terminar, gostava de partilhar aqui o vídeo, a parte final do vídeo da Vida é Agora, que eu acho que é fabuloso. Isto é beira interior, Patrick. Claramente. Para quem conhece, estamos a falar do glamping do Fundão. É simplesmente genial, Pedro. O que é que o Pedro sente quando vê estes vídeos pela primeira vez? Esta vontade de descobrir o interior, de contar a história? No meu caso, é uma situação diferente, porque eu trabalho com as equipas, o guião do filme, 3, 4 vezes até chegarmos ao produto filme. E, portanto, trabalho muito, descascamos mesmo. Pegamos em bruto e descascamos de 1, 2, 3, 4 horas. Às vezes ficamos ali amarrados a um pormenor até discutirmos o guião final. Mas é sempre que vejo o filme aquela sensação de dizer assim, uau, somos uma grande região, temos coisas absolutamente fantásticas. E depois voltamos à percepção internacional. Este filme foi em primeiro lugar em Riga, na Letónia. E, portanto, às vezes os portugueses têm esta dificuldade, que é em poderem perceber aquilo que os estrangeiros percebem de imediato. Esta disponibilidade, esta diversidade enorme, concentrada que nós temos em Portugal em primeira instância, num país tão pequeno, como é que nós temos tanta diversidade cultural, tanta diversidade turística, mas com uma nota particular, de extraordinária qualidade. Podíamos ter uma diversidade, mas enfim, sofrível, mas não. Temos coisas fabulosas. E, portanto, fico, cada vez que olho para isto, lembro-me que o meu mandato vai acabar em 2023 e que vou, se calhar, ficar um bocadinho com muitas saudades deste tempo. Ok. Pedro, olha, gostava de agradecer a sua disponibilidade e esta conversa fantástica. Onde é que nós podemos obter mais informações sobre o turismo de Portugal? O turismo centro de Portugal? Obviamente que através da nossa rede dos postos de turismo para aqueles que fisicamente estão a percorrer as regiões. O Turismo Centro de Portugal tem uma rede de postos de turismo entre Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, Covilhã, Leiria, Castelo Branco, Óbidos e, portanto, Fátima. Temos uma rede enorme, mas essencialmente através dos nossos sites, quer da Turismo do Centro de Portugal, quer da nossa agência de promoção externa do Visit Centro de Portugal, onde temos toda a informação ao dia disponível. A página de Facebook também tem muita informação. Sim, Instagram, Facebook, muita fotografia. O Instagram, então, temos... Aliás, nós temos feito coisas muito giras, modéstia à parte, com bloggers. Estou-me a lembrar do Carlos, que é um blogger aí da zona de Abrantes, que nos fez um trabalho delicioso sobre as caras do centro de Portugal. É um trabalho que está editado em Instagram e não só, que são milhares de fotografias de pessoas anónimas do centro de Portugal, com as mais diversas feições, rostos e sobretudo, com a atitude bem... Há coisas fabulosas que vale a pena conhecer. Ok. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Patrick, foi um prazer.
Foi um Eu prazer. gostaria de agradecer a toda a gente que esteve a assistir, agradecer a disponibilidade e lembrar que na próxima semana estamos de volta à mesma hora, não às 10. O meu convidado será Miguel Neves. Vamos falar sobre eventos online, nomeadamente como criar uma experiência digital única. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado, Pedro, e o resto de um bom dia para todos. Saúde e façam férias no centro de Portugal. Em Portugal, mas de preferência no centro de Portugal. Com certeza. Um abraço, Patrick. Um abraço a todos.